Opa, agora sim. Boa noite, então, pessoal. 8 horas em ponto. Quem me conhece sabe que eu sou usuária assídua da pontualidade, gosto bastante. Antes de tudo, muito obrigada a presença de todos vocês aqui. Eu agradeço em nome meu, da Thaís, da Fernanda, com certeza. Agradeço também em nome da Product Gurus, da Product House e da Impacto 2022, que é uma iniciativa de apoio a mulheres, pessoas pretas, pessoas indígenas, LGBTQI+, e pessoas em situação de vulnerabilidade social que desejam ingressar na área de tecnologia e que, através da Impacto 2022, são beneficiadas com cursos de formação, bolsas de estudo e tudo mais. O ingresso que vocês adquiriram será 100% revertido a essa iniciativa, então com certeza vocês aprenderão e ajudarão pessoas que querem ser nossos colegas de profissão. Então, muito obrigada ao apoio de todos vocês. Lembretes, essa live ela será gravada, vocês receberão o link exclusivo da gravação, então eu peço a vocês a seriedade ali de não compartilharem esse link, tá? Mas se quiser compartilhar também, ok, fica aí a critério de cada um. Mas enfim, receberão aí o link da gravação. Fiquem à vontade para mandar as perguntas ali no chat. Eu estarei aqui como mediadora, também participante, trazendo um pouco da minha experiência sobre a pauta. E, obviamente, as perguntas de vocês são super bem-vindas e queremos contar com isso. Já aproveito para incentivá-los ali, mandem um oi no chat, digam de onde estão falando, compartilhem LinkedIn, faz aquele networking super bacana nesses eventos. E aí, bora lá começar a nossa live. Nós estamos agora, né, poxa, dia 13 de setembro, fechando agora o nosso terceiro trimestre, e esse é um momento que muitas empresas passam pela retrospectiva dos seus objetivos táticos, dos seus objetivos estratégicos, e olhando para, quem sabe, né, talvez o quarter mais importante do ano, onde a gente dá aquele esforço final. E dentro desse cenário, a visão ali de OKRs, ela é super importante. Os OKRs, que traduzido para o português significam objetivos e resultados chaves, são uma metodologia que buscam estabelecer uma direção única e clara para onde o negócio ou o produto deve chegar, com base na definição de objetivos, que são metas e intenções de negócio, e resultados, que são os indicadores de progresso que apontam se aqueles objetivos estão avançando ou não. Muitas empresas têm buscado adotar os OKRs como uma forma de integrar diferentes áreas em torno de um objetivo único e claro, quebrando silos, priorizando esses objetivos e atuando de forma coordenada para gerar os melhores resultados. Já o roadmap aí, que é um velho conhecido nosso, um velho conhecido das pessoas de produto, ele pode ser definido como um roteiro que aponta o momento atual e futuro do produto. Isso é, o roadmap ele aponta com clareza aquilo que o time de produto está fazendo agora e o que será priorizado no curto e médio prazo. Mas aí vem o grande desafio, né? Se elaborar um bom roadmap com input das áreas, output de produto e outcomes, os resultados, já era desafiador para os product managers, quando a gente coloca essa camada adicional de complexidade trimestral que vem a ser os OKRs, isso pode ser ainda mais complexo e desafiador. Para conversar sobre isso, então, aproveitando esse timing, né, de fechamento de quarter, eu convidei a Thaís Bueno e a Fernanda Faria para esse bate-papo aqui, que obviamente eu vou contar com as perguntas ali de vocês, com a interação de vocês, e eu tenho certeza que vai ser super rico. E aí, então, né, vamos chamar a Fernanda, chamar a Thaís aqui, que já estão por aí. Meninas, sejam muito bem-vindas, para que aí quem não conhece deve conhecer, porque Fernanda e Thaís com certeza são duas grandes referências de produto. Eu convido vocês a se apresentarem. Thaís, pode passar à frente. Oi, tudo bom, gente? Boa noite. Não, eu não sou uma grande referência, tira isso. Sou uma pessoa comum, acho que como todos. Como eu falo, eu só tenho um pouco mais de milhagem, porque a idade traz isso, mas absolutamente, somos absolutamente iguais, até mesmo porque na nossa área os desafios mudam constantemente.
e o repertório é muito mais para a gente entender e ganhar contexto do que propriamente para ter fórmulas e garantias, né? Porque tudo sempre muda. Acho que essa é a única garantia da nossa área. Eu comecei a minha carreira em 2006, eu fui Customer Success no Google, onde eu fiquei 6 anos, como eu falei, Customer Success, trabalhei na área de relacionamento com agências, trabalhei também como coordenadora de comunicação, migrei para a área de marketing, onde eu fui PMM na Apple, na Amazon, no Walmart.com, e aí tive minha primeira cadeira como PM em 2014, na Mastercard, num produto que era uma carteira digital, né, que era uma novidade, mas hoje já super é muito, muito que bem conhecido. Empreendi, trabalhei numa aceleradora, trabalhei como consultora na Handmade, que hoje é ThoughtWorks, depois atuei como PM no Gympass, mais recentemente GPM na Raia, depois na OLX e agora aqui na Único. E assim, eu acho que, cara, eu coloco aí uns 10 anos de produto nas costas, né? Indo para 3 aí como liderança de pessoas de produto, que é o que eu realmente gosto de fazer. Eu gosto de gente, né? Eu acho que ninguém deveria ir para uma cadeira de gestão se não gosta do ser humano, e isso tem que ser muito entendido. Cara, e eu gosto muito de tentar estar presente na comunidade, não apenas por ego, não vou ser aqui a modéstia de dizer que a gente não tem ego, né? Porque todo mundo tem, mas eu gosto muito de trocar com as pessoas e também, enfim, estar aqui, ouvir vocês, a gente como, né? Eu acho que muito do que você só tem certeza que você aprendeu algo quando você de fato divide com alguém, aí você está absolutamente certo de que aquela competência está dominando. Então, é por isso que a gente está aqui e assim, ver a carinha de vocês, as perguntas que vocês vão fazer também vão enriquecer muito o que a gente vai fazer aqui, porque é uma grande troca, né? E os problemas são parecidos, mas as tratativas às vezes são diferentes de acordo com o cenário que a gente está inserido. Beleza? Boa noite aí para todo mundo. Excelente, excelente. Muito obrigada, Thaís. Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite a você. Muito obrigada. Boa noite, gente. Então, como diz a Thaís, não somos referência, somos só pessoas que trabalham com produto e gostam de dividir. Acho que, assim como a Thaís, capinei um mato lá atrás. Então, isso dá um pouco mais de experiência, talvez. Mas, na verdade, a gente aprende muito mais na troca. Né? Então, muito mais quando eu tenho que falar alguma coisa, quando eu tenho que compartilhar alguma coisa, que, putz, eu vou ter que estudar, ou eu vou ouvir uma pergunta que, putz, vai me fazer pensar diferente. Então, tem muito, a troca, ela traz muito mais conhecimento, do que se eu só focar no dia a dia. E aí, me apresentando um pouco, eu comecei minha carreira em RH e em um determinado momento eu queria trabalhar com tecnologia, aí eu tentei aprender a codar, não consegui. E aí consegui uma vaga de Product Marketing Manager numa startup, né? E basicamente eu pedi demissão do emprego que eu tinha, peguei o pouco de dinheiro que eu tinha juntado e fui para Vancouver porque eu queria aprender inglês. E eu venho de uma família que não tem recursos, não tem dinheiro, e então basicamente eu tive que ir bancando essas minhas alternativas de carreira. Então passei um tempo em Vancouver, cheguei lá, lavei banheiro e depois consegui arrumar de fato um emprego numa startup. Voltei e empreendi por um tempo, e aí descobri que empreender fazia eu falar com muitos investidores e eu queria mais tocar produto. Voltei para o Brasil, passei por empresas como Viva Real, OLX também, Creditas mais recente, e agora estou no Zé como CPO, que inclui alguns produtos além do Zé Delivery, né? Porque o Zé Delivery é o mais conhecido, e aí tem os outros produtos que são Empório da Cerveja, o Shop Brahma Express, que são os produtos que são do que a gente chama aqui direto para o consumidor de tudo que é da Ambev. E aí, acho que é isso, Gi. Solta a braba aí nas perguntas. Boa, boa. Então já vamos mandar aqui a braba logo de cara, reforçando, gente, para quem chegou lá ali na sequência, podem mandar perguntas, é um prazer, é um bate-papo mesmo que eu tô aqui para facilitar. Gente, vamos lá, primeira pergunta da noite.
Quando a gente fala sobre esse tema, né, a questão ali de OKRs e roadmap, é um tema relativamente novo. Eu confesso que eu estou em uma empresa onde nós estamos, pelo primeiro ano, rodando OKRs, rodando roadmap, tentando aprender como isso pode funcionar na prática. Acho que um bom pontapé inicial para a nossa noite é fazer esse benchmarking, aproveitar esse momento para aprender como Zé Delivery e como a Único estão trabalhando com OKRs e com roadmap. Então, se vocês puderem, primeiro a Fernanda, depois a Thaís na sequência, compartilhar como que é um quarter típico na empresa de vocês, como que é aí o posicionamento do time de produto, o posicionamento de vocês enquanto liderança e como, enfim, né, como que está acontecendo essa dinâmica. Quer começar, Thaís? Pode começar. Bom, como funciona no Zé, né? Então, você tem OKRs que são OKRs da empresa. Na verdade, não são OKRs, são metas. E aí, disso a gente desdobra os OKRs que os times de produto vão trabalhar. Então, imagina que o The Delivery é algo que vai ter pedidos de bebida. E aí eu preciso crescer a quantidade de pedidos. Então, quando a gente vai desdobrar isso para os OKRs de produto, eu olho e falo, tá bom, aonde estão os problemas para a gente aumentar pedido? Então, putz, o stickiness na plataforma de pessoas que vêm toda semana precisa aumentar. E lá a gente usa como métrica o AL sobre mal, que é o usuários ativos na semana sobre usuários ativos no mês. Quanto mais vezes as pessoas entrarem, mais fácil, mais elas vão comprar. Então, como produto, o que a gente vai mirar é fazer com que essas pessoas tenham mais recorrência e entrem mais na plataforma, né? Entrem mais no Zé. E aí você precisa achar o proxy dessa relação com pedidos. Então, o que a gente viu? Cada 1% que eu mexo ali no UAU sobre mal, eu aumentava 25 mil pedidos. Então, com isso, olha, putz, se eu tenho que crescer 100 mil pedidos, eu teria que crescer 4 pontos percentuais na métrica que a gente chama de stickiness, que é o UAU sobre mal. Então, dessa forma, você desdobra um item que é de negócio, né, muitas vezes uma meta, para um OKR de produto. Então, essa foi uma coisa. A outra coisa que a gente olhou e falou, putz, as pessoas que chegam, quando elas chegam no Zé, se elas têm uma experiência incrível nos 6 primeiros pedidos dela, elas ficam na plataforma. Isso aumenta a retenção. Ou seja, diminui a possibilidade de churn em tantos por cento. Então, quando a gente olhou como produto, qual que é o comportamento que a gente tem que melhorar? Exatamente esse, do primeiro até o 6º pedido, eu tenho que olhar para toda a jornada do usuário e ela tem que ser maravilhosa. Porque eu sei que se ele tiver essa jornada maravilhosa nos 6, a intenção dele sair é menor. E logo, isso vai gerar mais pedido. Cada 1% que eu aumento na retenção anual significa 700 mil pedidos. Esse é um indicador bem alto. Então você fala, beleza, se isso significa no quarto, se eu aumento 1% ali no ano, se eu aumento no semestre 300 e pouco, se eu aumento no quarto vai significar 200 e pouco. Então, a conta que a gente sempre precisa fazer é olhar primeiro como é que é a curva e segundo, qual que é a métrica de comportamento do usuário que desdobra para uma métrica maior, né, da empresa. Então, quando a gente montou os OKRs aqui do Zé, foi muito pensando nessa lógica. Vamos descobrir os comportamentos que levam as pessoas a fazerem mais pedidos e aí a gente, como produto, mira em aumentar esse comportamento. Muito na lógica, se a gente for pensar, tipo, a lógica do Facebook era se você adicionar 6 pessoas, você fica na plataforma. Então, a gente também precisa achar no Zé qual que é a chave que faz as pessoas ficarem e não saírem mais. As pessoas entrem e fiquem. Então, os OKRs a gente desdobrou assim. O único ponto é que tem uma Copa do Mundo esse ano, no 2º semestre. E na Copa do Mundo as pessoas bebem muita cerveja. Então, quando a gente olhou os OKRs, a gente falou, beleza, a gente tem um OKR para o Q3. Quando a gente olha para Q4, tem uma influência muito grande da Copa do Mundo, do comportamento do ser humano que naturalmente vai mudar e que as pessoas vão pedir mais.
Então, como que a gente aproveita que as pessoas que vão entrar mais, porque tem uma demanda e um desejo maior por consumir bebida no Q4, a gente aumenta o stickiness dessas pessoas, o quanto elas diminui o churn. Então, o OKR, quando a gente fez semestral. E ele disse, beleza, para o Q3 eu preciso isso, para o Q4 eu vou dar uma acelerada, eu quero que mais gente fique, porque isso vai me possibilitar crescer mais no próximo ano. Então, a lógica de fazer, embora os OKR sejam por quarters, é sempre bom pensar um período maior do porquê que você está fazendo aquilo. Porque muitas vezes você não vai entregar tudo no primeiro quarto que você precisa. Dificilmente você entrega tudo em 3 meses. Então, é bom pensar OKRs um pouco mais longo, inclusive coisas que você possa aproveitar para o próximo quarto. Porque, no final das contas, se a gente fica mudando muito o que é o objetivo do time, o que o time precisa atingir, cara, as pessoas não conseguem concluir, não conseguem fechar ciclo, não conseguem bater os OKRs de fato. Cara, se comprometer que você quer aquele resultado. Então, esse foi uma das coisas que, quando eu cheguei no Zé, foi botar o OKR um pouco mais... Ele é por quarter, mas a gente revisa no final de Q3 para o que tem que mudar aqui para Q4. Precisa mudar alguma coisa? Se não precisa, só muda para outro lado, só segue para Q4. Então foi essa um pouco a lógica. Acho que depois de trabalhar muito com os OKRs de 3 em 3 meses, ver o time mudando, e isso gerando uma frustração que, putz, eu não consigo, né, eu coloco o OKR e não consigo atingir, foi uma tentativa, um experimento. Saberemos em janeiro se funcionou ou não. E aí eu divido com vocês. Nossa, excelente, Fê. Você estava comentando aqui, eu já anotei as minhas perguntas, porque tem alguns pontos, inclusive, que eu sofro e me questiono ali no dia a dia. Mas eu vou deixar a pergunta para depois. Thaís, como que é a sua experiência? Como os OKRs, o Roadmap, tem funcionado na Único? Eu não vou falar tanto da Único, porque eu não sei até que ponto eu posso falar da Único, mas, por conta de confidencialidade mesmo. Mas eu queria destacar 2 pontos, como geralmente se trabalha nas empresas, eu vejo 2 modelos, e eu acho que eles podem coexistir em alguns momentos. Eu já trabalhei em contextos como esse da Fernanda, em que o OKR está muito atrelado aos objetivos do negócio. E aí o que acontece? Você realmente faz um faseamento de big numbers que você espera atingir com o produto. Então, vamos supor, se você trabalha no e-commerce e você tem uma necessidade de atingir um determinado grading, seja em avaliação de cliente, seja em nota do aplicativo, seja em pedidos, recorrência, você trabalha com esse planejamento anual, né, quarteirizado naturalmente, e aí você imagina chegar naquele número. Geralmente o que eu tenho notado, pelo menos nos contextos em que eu trabalhei, principalmente contextos de marketplace ou e-com, né, que foram os contextos anteriores, é muito comum você trabalhar com algum tipo de indicador, de objetivo de receita, né, ou de pedidos, e aí às vezes você chega no receita por meio do ticket médio, do pedido, mas também tem uma dimensão de satisfação que acaba sendo muito importante também. Então, geralmente você costuma ter números que são atrelados a isso, por exemplo, um NPS, né, que você coleta por um Hotjar da vida, algo assim, ou no caso de empresas que querem dar muito foco em mobile, nota na loja, que pode ser uma métrica de vaidade, mas em alguns contextos acaba sendo importante, e aí você faz esse tipo de, vamos dizer assim, de direcionamento. Só que esses números de negócio, eles acabam sendo simplesmente números, né? Então, são resultados que você deseja atingir, né? Ou você desdobra em KRs ou trabalha com objetivos maiores. O que eu percebo que é o grande desafio da equipe é selecionar hipóteses ou apostas que ajudem a bater esses OKRs. E aí, qual que é o ponto? Você às vezes tem 3 meses ou 6 meses para trabalhar com aquilo, acaba muitas vezes não dando tempo de testar, iterar, pivotar e voltar, né? Porque afinal são 3 meses e coisa e tal, e fica um negócio meio... Então, na prática, é um pouco desafiador. E também, muitas vezes, esses grandes números são métricas de saída, porque vamos pensar, né? Se você tem um KR específico de trabalhar com SLA de entrega, você tem muitas variáveis para dominar, né? Para chegar naquele número.
Então, assim, no final do dia, pode ser que uma squad contribua com essa métrica de entrada, a outra contribua com outra. Então, puta, uma que de repente trabalha com sistemas de romaneio e pedido, ela vai trabalhar com com o tempo de separação do pedido. A outra que trabalha com estoques vai trabalhar com a curacidade de estoque, e assim por diante. Então, tem que ter vamos dizer assim, essa clareza de que métrica de entrada está impactando a de saída, né? Eu acho que esse é um modelo de trabalho, que eu acho que é muito bom e muito válido. Mas isso exige da empresa um direcionamento estratégico muito firme e muito bem estruturado. E até uma planificação anual. Não é toda empresa que tem isso. E aí eu queria também fazer essa distinção, às vezes, entre você trabalhar com uma empresa que ou é uma startup muito no começo, e aí cada mês é um mês, cada 3 meses é um, ou às vezes uma scale-up que começa a pivotar muito também de estratégia ou de objetivo, fica muito difícil cumprir planos anuais. Mas esse é um modelo que eu gosto e considero importante. Eu acho que funciona, eu gosto de saber como o meu ano vai começar, mas às vezes a gente não sabe que não é muito possível em alguns contextos. E tem um outro modelo, e entenda que esse modelo ele é um pouco mais top-down, bottom-up, ou seja, existe um objetivo macro de empresa e os times trabalham para entender como cada um pode ajudar e ajudar a chegar no número. Tem um outro modelo que ele é mais bottom-up do que top-down, ou seja, e aí é muito mais um regime de metas e objetivos compartilhados. Cada squad ou cada tribe coloca os seus objetivos para a companhia, e a companhia vai lá e fala, não, ok, a gente está chancelando, acho que está coerente, está consistente com o negócio, e vamos em frente. Importante lembrar também que eu já trabalhei em algumas empresas em que o OKR estava vinculado a meta e a bônus, e em outros em que ele era apenas muito mais para objetivo de desenvolvimento de produto e evolução de equipe. Esses contextos também costumam variar. Diz a literatura que você não deveria atrelar bônus, mas na prática acaba não sendo muito dessa forma, até porque muitas vezes você tem os OKRs macro de companhia, que muitas vezes estão até atrelado a PLR e a objetivos maiores para pagar bônus para a galera. Então, as coisas acabam se confundindo bastante aí no contexto. Contei um milagre sem falar o nome do santo aqui, porque às vezes eu não sei até que ponto eu posso falar o nome do santo. Não, com certeza. Ponto sobre atrelar a remuneração, essas coisas. Uma das coisas que eu gosto de pensar, no final das contas, a gente trabalha para ter um resultado. A gente trabalha porque, cara, você quer impactar o usuário, você quer fazer alguma coisa legal, você quer atingir um resultado. Então, eu tendo a sofrer menos. Acho que eu já sofri mais. Hoje em dia, eu sofro um pouco menos com isso. E tento levar para os times e fazer os times entenderem que, cara, é isso. Assim, no final das contas, se eu fizer um monte de coisa em produto e eu não movi nenhuma métrica de produto, você tem uma frustração, né? Então, a gente também gosta de atingir resultados. A gente só precisa conectar os nossos resultados em resultados maiores para deixar esse caminho um pouco mais suave também. Esse ponto que você trouxe, Fer, é muito bacana, é um tópico que eu estava estudando na semana passada, justamente sobre isso, né? Sobre como que você entende o objetivo da organização, isso quebrado ali, de repente, em KRs organizacionais, e como que você consegue, dentro das tribos e dentro dos squads, conectar objetivos de negócio, né, resultados de produto, grandes métricas de produto que sinalizam se a sua iniciativa está indo para o caminho correto, com esses indicadores maiores. Por exemplo, vocês trouxeram ali a questão do número de acessos, dos portais de entrada, dos portais de saída, dentro de uma determinada jornada. E aí foi uma das perguntas que eu anotei aqui, eu acho que vale a pena a gente resgatar. Porque nesse primeiro momento a gente falou muito sobre mapeamento da jornada, indicadores de produto e critérios de sucesso que são definidos ali para os produtos, para os times e tal, e como isso se conectam com esses KRs. Entretanto, eu acho que cabe a gente entender o cenário de muitas empresas, que são cenários distintos e muitas empresas não percorreram esse caminho.
Empresas que ainda não têm mapeamento de jornadas, indicadores de produto e tal, conseguem realizar um bom trabalho de KRs, de OKRs? Empresas que ainda não têm, qual que seria o capinar mato para conseguir chegar num OKR que de fato se conecta com uma meta de produto e tem ali uma sinergia positiva? Sim, precisa todo mundo trabalhar com OKR? É realmente necessário isso? Eu sei que é polêmico, mas, gente, OKR é um método. É meio bobeira a gente achar que, nossa, só tem uma cultura de produto porque tem OKR. Mentira, você pode ter OKR e ter uma cultura ruim. Então, assim, não se apeguem tanto à metodologia. Solta um pouco isso daqui. Deixa o outro lado, assim, você precisa pensar como produto. Velho, eu quero impactar o usuário, eu quero, putz, fazer meu produto crescer, eu quero entregar a melhor experiência. Responde isso. Isso é o essencial. Se a empresa, se você está num lugar do produto, você consegue responder isso, você vai naturalmente depois encaixar na estratégia da empresa, você vai ajudar a empresa a montar a estratégia dela se a empresa não tem. Então, vamos tirar um pouco esse mito do OKR. O OKR é meio... Eu concordo com Olha, eu vou você. dizer uma frase polêmica, mas o OKR é tão anos 2000 quanto o Scrum. E aí eu não falo mais sobre isso. Uh! Não, mas eu acho que você está certa, porque eu acho que é muito consistente com a nossa, com o que a gente acredita, né? Que é menos framework e mais impacto e geração de valor. Entender o framework como um meio para gerar valor, mas é mais uma estrada que vai levar a Roma. Eu acho que tem muitos jeitos de você gerar valor e de mensurar essa geração de valor. O OKR é mais um framework que deu certo num determinado momento, tempo, espaço, num determinado conjunto de empresas. Se você não tem baseline ou você não tem como começar a medir, talvez fosse mais interessante que você colocasse objetivos macro, assim, tipo, esse trimestre eu vou começar, vou montar um funil, no próximo eu vou trabalhar com sei lá o quê, e depois que você já, né, tem um baseline consistente, você começa a trabalhar com um framework de OKRs, mas não necessariamente que ele teria que ser um ponto de linha de chegada, é que muitas vezes parece que para você ser moderno e hypado, você tem que usar o OKR, só que eu vejo que, paradoxalmente, se torna muito improdutivo as horas que se gasta, para discutir, 2, para defender, 3, para validar, 4, para acompanhar. Então, talvez realmente houvesse Excelente. jeitos mais maduros de fazer isso. Eu acho que eu vejo que o esforço acaba ficando muito desproporcional e depois, no final do dia, alguém fala: ah, vamos fazer isso aqui. Ah, mas não está no OKR. Ah, mas vamos fazer. E aí, tipo assim, de repente esquece o OKR, lembra de olhar no final do tri, e aí fez umas coisas que não eram relevantes, ou eram relevantes, mais relevantes que o OKR, ou aí decide tombar, e aí mais tempo discutindo por que vai tombar, depois mais tempo discutindo e defendendo por que tombou. Então, assim, eu acho que tem que pensar bem, sabe? É que nem trabalho que a gente que é né? Vou dar uma desviada aqui, mas eu acho que é importante dizer também. A questão de apresentações, que é um tempo que os PMs e GPMs e heads gastam muito tempo. Às vezes o trabalho de fazer a apresentação se torna mais trabalhoso do que a geração de valor do que se faz. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes é muito como a gente gasta o tempo do nosso dia, né? E se a gente não está gastando bem, eu acho que teria que repensar e rever um pouco, né? E aí é papel também da liderança entender como as pessoas estão investindo o seu tempo e os seus esforços. Se a pessoa está gastando mais tempo para definir o OKR do que, por exemplo, olhar dados, do que, por exemplo, entrevistar clientes, do que, por exemplo, fazer um refinamento com o time, eu acho que talvez algumas coisas estejam erradas nessa distribuição de tempo. Está ficando desproporcional, entendeu? Não sei nem o que falar depois disso, porque realmente, gente, foi muita polêmica. Eu me senti representada em algumas falas aí, principalmente sobre. Eu particularmente, eu sou uma pessoa muito preocupada com o tempo que os times de produto, desenvolvedores, designers e PMs alocam em processos que não necessariamente têm um porquê de existir. Eu acho que a grande conclusão da fala de vocês duas, né? Essa pelo menos é a minha conclusão.
O problema não está na metodologia. Podemos ter outra metodologia, inclusive. O grande ponto está na avaliação da efetividade daquilo. Se eu estou usando o OKR e está dando certo, show de bola, vamos continuar utilizando. Mas se eu estou utilizando o OKR, se eu definir que essa é a minha metodologia e não chego em resultado nenhum, vamos parar por aqui e procurar outro caminho para perseguir. E aí eu puxo a segunda pergunta. O que que seria esse dar certo? A gente comentou sobre conseguir conectar os indicadores os resultados de produto aos resultados da empresa e isso fazer sentido, estar progredindo e vermos as grandes métricas de negócio avançando em conjunto ali com os times. Existe algo além disso que sinalize que o OKR e Roadmap estão funcionando bem naquela empresa? E complementar a isso, né? Aí é o lado bom da força. Deu certo e tá tudo ok. E como que a gente sabe quando não tá dando certo? Eu tô com o OKR, Roadmap e um tá sabotando o outro. Uma coisa não tá funcionando com a outra. Quais que são os indícios de que o OKR e Roadmap não estão funcionando bem? Quer começar contigo, Thaís? Acho que tem alguns indícios. Se você está terminando sempre no verde ou no vermelho, a literatura te diz que está alguma coisa de errado. Esse é o primeiro ponto para o OKR. Quando você não consegue cumprir o seu planejamento mais do que 3 meses, ou seja porque você teve que tombar ou repriorizar coisas, significa que talvez você não esteja fazendo boas apostas e tal, ou o cenário está mudando muito rápido, e aí planejamentos trimestrais talvez não sejam tão interessantes, ou a empresa está mudando muito de prioridade, né? Está mais perdida que segue em tiroteio, isso pode acontecer bastante também. Mas eu acho que assim, quando o teu grading não está, né, na maior parte das vezes em amarelo, né? Deveria estar ali nisso. Quando você não consegue cumprir um roadmap que você se comprometeu, e aí não consegue cumprir na integralidade. E eu gostaria de pontuar também, quando você gasta mais tempo com justificativa e, vamos dizer assim, PowerPoint e PPT, do que em aprendizado e insumo, né? E eu acho que, assim, sobremaneira, né, no final do dia, quando você não está gerando valor de acordo com o que é esperado do produto, né? Então, vamos supor, se você é um cara que lidera um produto SaaS e você não está conseguindo, você está perdendo share, você não está conseguindo ser competitivo, você está perdendo cliente ativo, você está perdendo conversão, você está perdendo market share, sinal que você não está, que a metodologia, não só que a metodologia não tá funcionando, mas que você, como líder de produto dentro daquela empresa, a empresa não está competitiva, né? Eu acho que a medida de valor ela é dada pela geração de valor para quem compra o produto, né? Então, acho que esse para mim, é o principal modelo. Mas aí o problema, muitas vezes, pode ser menos de metodologia, e aí tem uma série de problemas que podem ser. Pode ser desde posicionamento, pode ser desde preço, pode ser desde proposta de valor. Agora, o que precisa entender é que framework que vai ajudar a empresa e o time de produtos a gerar mais valor. Talvez o OKR não seja. Talvez você simplesmente fazer um copycat da concorrência para voltar a recuperar mercado possa ser mais interessante do que ficar ali naquele modelo de iteração, exploração, vai e volta. Mas assim, de novo, tem que entender muito bem onde você está inserido. Se o cenário é um cenário em que você teve uma mudança macro muito grande, e aí, sei lá, vamos supor, pessoas que antes compravam imóvel passaram a alugar, e o seu produto é um marketplace de compra, venda e aluguel, talvez você precise trabalhar com outras hipóteses, outras funcionalidades, para, de repente, o cara que está alugando seja atendido, que é muito diferente de quem está vendendo. Então, vamos supor, você trabalha numa empresa em que boa parte das apostas ali para o trimestre era trabalhar com melhorias de contratação de crédito imobiliário online. E você vê uma mudança macroeconômica de cenário em que as compras de imóveis decaem. Estou aqui mais uma vez falando o milagre sem falar o nome do santo. Você vai ter que trabalhar com outros temas que podem ser mais relevantes para quem está trabalhando com aluguel de imóvel. Talvez conteúdo, talvez filtros, talvez você fazer um pivot, por exemplo, de em vez de crédito imobiliário, seguro, de seguro fiança, por exemplo. Então, você precisa conseguir fazer esses ajustes. Agora, você vai esperar um TRI, às vezes, para fazer tudo isso? Será que você tem esse tempo? Dependendo do contexto que você está inserido, às vezes você não tem. E aí eu acho que o OKR já não pode não ser o melhor modelo.
Excelente, excelente. Fê? Não, sabe, concordo e muito com isso. Um ponto que eu adicionaria é que a gente muitas vezes fala sobre, putz, produto não tem estratégia. Gente, execução é a nova estratégia. Se você tem minimamente a direção para onde você está Essa é o que indo. vou tatuar também. Porque eu vejo um tempo excessivo sendo gasto em definição de estratégia e baixíssimo sendo investido na execução. Isso me deixa louca. Louca, louca, louca. Exato, Falta pragmatismo, né, Fê? exato. E a verdade é que, assim, vou dizer por que que eu não gosto do Scrum e gosto do Kanban, vai chegar na mesma lógica. Se você consegue fazer pequenas entregas e você vai coletando informação dessas pequenas entregas, você vai aprender mais rápido. Então, o seu learn fast, fail fast, fix fast, ele vai ser mais rápido. Você vai aprender mais rápido, você vai errar mais rápido, você vai consertar mais rápido. Então, muitas vezes as pessoas ficam pensando ou falando, não, meu produto não tem estratégia, ou vem, né, essa é muito comum de engenharia, às vezes vir mas o produto não tem estratégia, então por isso que a gente não consegue entregar. Não é que eles estão errados, eles estão certos, porque se a gente não está conseguindo dizer quais que são as pequenas apostas que a gente vai fazer de forma contínua, como produto, quebrar isso em pequenas coisas, tornar isso execução, e com essa execução aprender rápido para conseguir, né, evoluir o produto, você não está fazendo uma estratégia de produto. Você pode confabular a melhor estratégia, fazer benchmark, olhar números e tal, passar 3 meses fazendo o discovery da estratégia do produto. Se você não está executando nada, se você não está aprendendo com o seu usuário, você vai jogar isso fora. 90% do que você fez. Sim. Excelente, excelente. Gente, eu vou pensar uma pergunta aqui do chat. Eu vou partir do princípio que deu certo os OKRs, que está funcionando, que esse é o outro lado, né? O caminho feliz ali da questão. E eu confesso que é uma dúvida que nas mentorias surge várias vezes, que as pessoas também nos meus times perguntam, tá? E a gente, às vezes, nós ficamos na distopia. A Isabela ela perguntou assim: poxa, eu imagino que para definir os KRs de que produto vai atuar ou impactar, não foi feito o discovery, o refinamento previamente. A gente está trabalhando ainda muito com macro temas. Se sim, como garantir que o produto vai conseguir entregar resultado dentro do tempo estimado, sem essas garantias e validações prévias? Eu vejo muito essa pergunta, né? Poxa, o Discovery ele vem antes ou depois do OKR? Eu coloco a variante disso, né? Se eu vou colocar no meu roadmap os temas que eu vou trabalhar em Discovery. Como que isso tem acontecido nos times de vocês, nas realidades de vocês, e qual a percepção? Como tem acontecido, como eu gostaria que acontecesse. Então, né, tem sempre a realidade e o seu desejo. As pessoas colocam o Discovery, né, como, de alguma forma, uma entrega, e às vezes ele vai ser, de fato. Mas eu vou voltar para a história da execução, execução, execução. Você está fazendo o Discovery contínuo, você não vai precisar parar, fazer um puta discovery. Não sei que foi o que a Thaís falou. Mudou a macroeconômica, mudou o cenário macroeconômico. Você vai ter que parar para fazer, porque o que você estava fazendo continuamente começa a mudar. Mas eu diria, até se você consegue ir falando com o usuário de forma contínua, fazendo discovery de forma contínua, pegando esses insights contínuos, até o cenário macroeconômico você vai começar a ver uma tendência antes, né, de mudar. Então, o que como funciona é que, assim, você vai ter times com níveis de maturidade diferentes, né? E, assim, como líder de produto, você também tem que saber lidar com esses níveis de maturidade diferentes e como é que você ajuda os times a melhorarem como, né? Você vai ter time que, putz, faz discovery contínuo e que está com isso muito rodando bem e que consegue colocar um OKR pensando no outcome, no resultado que quer atingir e já tem hipóteses para isso, para aquele resultado. E tem time que não está maduro. E que é natural colocar que, putz, eu quero atingir esse outcome, mas eu ainda nem sei as hipóteses. Então, vou passar um período do quarter descobrindo quais hipóteses fazer. Só que quando você olha o resultado final, provavelmente quem entregou, né? E lembra, gente, execução, execução, execução.
Quando a gente olha de quem entregou e de quem moveu o resultado, provavelmente o time que está fazendo discovery contínuo e já tem as hipóteses, porque já investigou muita coisa e tem uma boa árvore de oportunidades, tem muito mais chance de estar conseguindo entregar e atingir o resultado. Então, separaria dessas duas formas. Tem um framework que mostra níveis de maturidade de produto de uma empresa. E ele é muito legal para você olhar, que ele diz exatamente isso. Tem um nível, que você está na intuição. E que é isso. A gente tem essa realidade. Tem outro nível que você começa a escutar o usuário. Tem outro nível que você já está tão centrado naquilo que é meio que um humanity-centered design. Assim, você já está pensando na humanidade, no contexto como um todo. Então, você vai ter níveis de maturidade diferentes e cada squad vai estar num nível de maturidade diferente. Então, eu vou dividir o link aqui do frame, que é muito legal, mas é para a gente pensar isso, assim. Tá tudo bem se não tiver perfeito. Tem estágios diferentes. Só pensa como é que você faz para o seu squad ir para o próximo estágio e atua nisso para que você, a longo prazo, consiga melhorar o resultado. Boa. Thaís? Não, acho que não tenho tanto que acrescentar mesmo. Quero ver o link do nível de maturidade dos times e pensar onde os meus estão. Mas eu acho que no final do dia, a gente deveria, de fato, estar mais preocupado também, não que a gente não esteja, né? Mas entender a regra do jogo que a gente está jogando, né? E aí, o que é sucesso para aquela empresa, mas também as armas que a gente tem em mão para vencer aquela guerra, entender que tem níveis de maturidade de equipes muito diferentes, né? E aí, por exemplo, eu acho que tem contextos em que existem times muito estáveis, em que as pessoas já trabalham naquele contexto há 2, 3 anos, o que é uma raridade, mas pode acontecer. E você tem cenários de empresas em que você tem altíssimo turnover e muito pouca estabilidade nas equipes. E isso traz baixo nível de maturidade também. Às vezes você até tem profissionais sênior, só que eles trabalharam muito pouco juntos, por conta de uma série de questões, assim. Seja porque o mercado de desenvolvimento está aquecido e aí as pessoas trocam, seja porque também o mercado de produto, né, ainda segue aquecido apesar de tudo e as pessoas trocam. Seja porque também as pessoas trocam de setor muitas vezes, e aí elas acabam dando um reset, né? Porque, veja, é muito diferente uma pessoa que foi PM sempre de e-commerce e trabalhou com conversão, e o quanto ele vai rampar, né, num determinado contexto, uma pessoa que, putz, estava num contexto de e-com ou marketplace e foi para um contexto de SaaS, ou uma pessoa que estava num contexto de banco e finança e foi para um, né, enfim, tem várias coisas que eu acho que tem que tentar lembrar para entender nível de maturidade de equipe mesmo, né? Fora que às vezes no desenvolvimento, às vezes o cara chega e ele tem que rampar numa linguagem específica também daquele contexto, né? Eu já também, de novo, sem falar empresa, sem falar o nome do santo, mas eu trabalhei numa empresa em que os desenvolvedores, eles eram, às vezes, sênior numa determinada linguagem, mas a empresa usava uma linguagem muito específica, que eu não sei por que foi feita essa escolha, de novo, não estava lá e não sou engenheira, mas as pessoas, elas também tinham de 3 a 6 meses para rampar naquela linguagem, e isso também vai trazer um nível de maturidade de equipe um pouco menor, né? Então, acho que tem uma série de variáveis para entender, e aí é muito papel do gestor, na minha opinião, calibrar as expectativas, de dizer, olha, é o seguinte, CEO ou VP de não sei o quê, a gente vai fazer, mas assim, a minha banda é essa hoje com o cenário existe. E precisa calibrar essas expectativas, né? Quando você é líder, verdades difíceis precisam ser ditas e situações difíceis precisam ser resolvidas e discutidas. E eu vejo que às vezes isso não acontece também. Boa, boa. Obrigada, Fer. Obrigada, Thaís. Dando sequência, avançando aqui um pouco mais, né? Nós estávamos comentando, a Fernanda comentou sobre termos um grande tema, um tema complexo, que às vezes o time não tem familiaridade com isso, e a importância de se estudar esse tema para entender as grandes apostas que um time de produto pode endereçar com relação a aquele tema.
E eu já percebi, eu passo por essa situação em alguns momentos, da expectativa da empresa dentro daquela visão do quarter, né? Então, puxa, coisas mágicas têm que acontecer em 3 meses, alavancas de negócio têm que se mover em 3 meses. E eu resgato um conceito inicial que a Fernanda trouxe, que eu super acredito, que é determinados ponteiros de negócio não se movimentam em 3 meses. Eu vou precisar de 5, de 6 meses, e por isso a importância ali que, de fato, né, os KRs até podem ser trimestrais, desde que aquele intervalo, né, o fim de um quarto seja um intervalo de avaliação da estratégia como um todo, mas não um intervalo de cobrança para acreditar que aquelas métricas se moverão ou não. Mas, enfim, o grande ponto aqui é o seguinte, eu já passei por algumas experiências de grandes objetivos de negócio serem apresentados, por exemplo, objetivo de posicionamento num segmento de mercado X, que é um segmento novo da empresa, onde a empresa quer expandir market share. E os times de produto ainda não têm entendimento sobre esse mercado, é um segmento completamente novo. E os times vêm com a proposta de, poxa, dentro ali daquele quarto queremos um mês e meio para estudar tudo isso. E vem a pressão, não, mas é 3 meses, como que vai levar metade do quarto para essa investigação? E aí eu trago isso para o debate para a gente ver se a teoria se aplica à prática. Eu estava lendo uma autora que fala muito sobre discovery e ela comenta que nesses casos é uma boa prática, sim, inclusive um dos KRs seja esse estudo, seja essa spike técnica. Isso funciona na prática? Eu confesso que eu nunca vi. Para mim, enquanto liderança, faz muito sentido. Eu gostaria de levar isso junto aos meus times, porque eu acredito que, mais do que fazer uma aposta, é ter confiança de que aquela aposta que eu estou fazendo é uma aposta certeira. Principalmente se é uma oportunidade nova, que endereça resultados de mercado e tudo mais. Na percepção de vocês, isso pode funcionar? Funciona? Vocês já viram funcionar ou não? É utópico, é uma coisa que só na literatura pode dar certo? Assim, acontece, né? O pessoal começa a featureizar ou projetizar o KR bastante, inclusive. Assim, eu acho que, de novo, a Fernanda foi empreendedora, eu não fui. Não como ela. Se fosse na minha empresa e eu visse que está indo para esse caminho, eu não trabalharia com o KR. Eu trabalharia com as nossas promessas, nossos compromissos e mediria a eficácia da evolução do produto por meio de KPIs ou indicadores-chave. Eu iria por esse caminho, porque se começa a pendurar a funcionalidade, significa que está olhando muito como projeto, né? Ou, listando atividades, mas atividades não são meio para geração de valor, mas como que a gente está gerando valor? Eu não sei. Se fosse a minha empresa, não trabalharia dessa forma. Mas eu vejo que acontece. Eu, como líder de produto, não gosto de trabalhar dessa forma. Eu volto a dizer, quanto mais rápido você executa, mais rápido você tem informação. Então, mesmo que no começo, cara, a gente tem uma coisa muito louca de produto, tá? As pessoas têm medo de assumir risco. Você precisa tomar uma decisão com 20% da informação. Toma uma porcaria de uma decisão. Essa decisão vai fazer você fazer alguma coisa. Essa alguma coisa, mesmo que seja rápido, você testa rápido, você testa uma hipótese rápida, faz um experimento rápido, isso vai te gerar aprendizado. E esse aprendizado vai te gerar a sequência. Então, uma das coisas que eu gosto de pensar é assim, quando você não tem muita certeza sobre o que fazer, você pode colocar a iniciativa como um objetivo macro. Não a iniciativa como uma feature, porque às vezes eu vejo, né, as pessoas usando OKRs como o OKR é fazer as pessoas usarem a feature. Velho, isso é de feature strategy. Você está montando uma feature e você quer saber se aquela feature está tendo aderência ou não, isso é uma coisa, mas isso não é OKR. Antes você precisa saber qual que é o valor que essa feature está gerando para o usuário, né, para o seu produto. Então, quando eu acho tópico, acho que dificilmente funciona. Já vi muitas pessoas de produto quererem essa utopia, porque está na literatura,
e se frustrarem muito quando chegam em empresas, porque as empresas não vão seguir essa literatura. Passei por algumas, as empresas não seguem. E quando você tenta argumentar dessa forma que, eu preciso de 1 mês e meio para fazer discovery, as pessoas, você cai em descrença. E aí, tem lugares que, inclusive, a 3 meses para palavra fazer uma discovery, POC, Fê. 3 meses para fazer uma POC, para depois implementar no próximo semestre. a galera começa a ficar com raiva da palavra discovery, entendeu? Sim, Então, gera mais raiva. fácil do que você falar discovery, você pode falar grau de certeza. Você tem um alto grau de certeza ou um baixo grau de certeza em relação àquilo. Quando você diz que você tem um baixo grau de certeza, significa que eu vou fazer, mas o risco disso aqui não dar certo, de não ver alguma coisa, é alto. Mas você está fazendo alguma coisa. Então, sim, eu sei que as pessoas gostam muito de discovery, mas eu gosto muito da ideia de alto, baixo grau de certeza que você tem em relação àquilo. Elas gostam do Discovery porque a literatura ensina que o Discovery está muito conectado à estratégia e todo mundo se acha muito bom o bastante para trabalhar na estratégia e não trabalhar no delivery. Só que se esquece que o delivery é execução. E para mim, produto é código, eu sempre falo, é código no ar resolvendo problema de usuário e gerando valor para o negócio. Isso é produto. Só que, assim, infelizmente, se vulgarizou muito essa questão. E eu não sei, assim, tipo, acho que, pô, você é empreendedora, você sabe disso. Para o empreendedor, o que vale é a execução, de fato, porque é o que vai garantir ele chegar no próximo nível, ele captar clientes, ele gerar valor, ele gerar receita, o que seja. Mas, assim, eu tô vendo que tá ficando muito fácil esquecer isso, sabe? Gastar muito tempo com Miro, PPT. Nossa, eu acho enlouquecedor às vezes isso, sabe? Porque aí você entra numa zona de justificativa, sabe? Você gasta mais tempo justificando porque vai fazer algo e trabalhando muito o mental ali, né, sabe? Assim, parece quase um TCC, algumas coisas. E você gasta menos tempo executando. Então, sei lá, tipo, a equipe produz 100 slides por trimestre para fazer uma justificativa e não faz um AB. Eu preferia que fizesse um AB, entendeu? Mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei como está em outros mercados, mas eu acho que o mercado brasileiro está indo muito por esse viés, e eu acho particularmente perigoso. Particularmente muito perigoso. Ó, tem que tomar cuidado para a gente não ser os próximos agilistas aí, ó. Cair em desuso porque a gente não está usando as coisas direito, não está fazendo as coisas direito. Gente, estamos entrando nos 8 minutinhos finais. Eu vou resgatar algumas perguntas aqui para a gente dirimir as dúvidas aqui que de fato surgiram, tá? E foi muito polêmico. Eu confesso que foi até mais polêmico do que eu achei que seria. Fer, você tinha prometido que não ia chegar polêmica, às vezes não tem como. E que bom, porque o assunto é super importante. A sua xará, a Fernanda Bianchini, perguntou: idealmente seria interessante, barra, melhor, que o OKR emergisse do time que está lá acompanhando o produto no dia a dia? Sim, deveria. Deveria. Mas com algum tipo Agora, de direcionamento. Pois é, isso agora que eu ia sim, complementar. é, é muito louco, assim, ó. Ninguém gosta de tomar top-down. Mas todo mundo vai tomar na vida, gente. Faz parte do jogo. Reserve 20% do seu tempo para aceitar o top-down. Ele vai existir. Todos os dias. Aceita, dói menos. Sim, é isso. Realidade. Os outros 80% que estão na sua mão, se você tem dados, informação do usuário, se você tem isso e você consegue contar uma boa história, você influencia que é muito do que eu falo managing up, a gestão da pessoa acima de você, que vai naturalmente cascatear para você influenciar a estratégia da empresa. Então, uma das coisas que são importantes, né, e que a gente sofre quando a gente toma, né, o top-down, que nem o Kevin estava falando aqui, é porque a gente não está conseguindo explicar o porquê que a gente está fazendo escolhas que a gente está fazendo. E por que que faz sentido, como time, falar, tipo, beleza, esse aqui é o que eu quero fazer por causa disso, por causa daquilo. Eu gosto muito de pensar que as pessoas são razoáveis.
80% do tempo, as pessoas são razoáveis, 20% elas vão dar top-down porque elas querem fazer aquilo e você vai fazer e tá tudo bem. Tipo, você precisa dar pirulito para stakeholder, entendeu? Mas os outros 80, construa bem o seu storytelling de por que você está fazendo aquela escolha. De por que faz sentido você, como pessoa que está no produto, olhando os dados, as informações que você tem, está fazendo essa escolha. Construa essa história. Porque essa história é bem contada, e tem uma coisa que é chave para produto, gente. Treinem storytelling. Olhem vídeos no YouTube de como contar a história. Tem um da Soap, maravilhoso. Coloco o link aqui daqui a pouco. É isso. Treinem como contar uma história. Uma história bem contada faz com que você sinta menos o top-down, se ele vier. Porque você vai conseguir contar e você vai trocar essa ideia do que você tem com a pessoa que está te dando um top-down e aí você consegue chegar num novo caminho. Thaís, vai complementar algum ponto? Não, eu acho que ela falou, você já falou super bem, e é isso. Eu acho que, enfim, foca no que você controla, né? Porque o top-down, as mudanças macroeconômicas, o top-down do CEO, o board, você, você não controla. Controle o, né, assim, o que você, foca no que você consegue medir, mensurar, trabalhar. É tão simples quanto. Muito bom, concordo. Eu vou me permitir compartilhar uma situação que eu tenho vivenciado aqui com os meus times. Eu acho que vem um pouco de encontro ao que vocês comentaram. O que eu tenho sempre buscado trabalhar com os PMs? Que é super importante que o time de produto consiga, semanalmente, eu tenho weeklies ali com os meus PMs, que eles consigam trazer a visibilidade daquilo que está pegando fogo no dia a dia. Eu, enquanto GPM, eu não tenho essa sensibilidade, eu não consigo ter a sensibilidade tão vívida quanto os squads. São os squads, são os PMs que conversam com o suporte, que conversam com o CS, que muitas vezes vão para aquela reunião mais quente com o cliente e tal. Eu acho que o grande ponto, a grande virada de chave, é isso que eu tenho percebido agora numa posição de GPM. A grande virada de chave acontece quando os times de produto conseguem conectar isso tudo que está acontecendo ali na ponta, que é o tático, né, que é a estratégia virando produto de fato, consegue fazer essa conexão com o macro que está acontecendo no negócio. Poxa, então se eu tenho um cliente de uma determinada carteira reclamando, será que é realmente esse produto tem aderência com essa determinada carteira? Será que a gente não está olhando para um segmento equivocado? Se eu tenho ali um problema no meu onboarding, o onboarding é muito demorado, puxa, será que não deveria ser esse um objetivo de negócio que eu deveria percorrer? Porque todos os clientes reclamam sobre isso. E aí eu começo a sair daquela minha visão ali mais do meu squad e começo a conectar com coisas maiores. Eu vejo muito, eu sou recém-chegada numa posição de GPM, eu vejo que é aí que o PM ele começa a conseguir ter uma conexão mais com a horizontal, que é o grande trabalho da GPM, que vai ser o grande trabalho da Red, de estabelecer essa horizontalidade com as outras áreas, com os outros squads. É nessa linha mesmo, vocês, enquanto liderança de produto, esperam um posicionamento mais nessa linha? Então, eu espero sempre preparo e questionamento, né? Acho que, como a gente sempre fala, fazer as perguntas. Mas, sabe, eu tenho pensado muito sobre esses temas de celeridade, né? E às vezes eu acho que gasta-se mais tempo tomando decisões e discutindo os porquês do que executando as decisões. Então, eu acho que, como disse a Fê, né? A gente não se tornar irrelevante por meio de não conseguir conversar com e acomodar as mudanças da realidade. Veja, hoje os cenários mudam muito rápido. Pense assim, pense, né, olhe um pouco a economia. Quem gosta de economia, quem investe em bolsa, vai entender o que eu estou falando. A gente teve uma crise em 29, grande, e a gente só foi ter uma outra crise significativa um pouco no pós-guerra, mas a recuperação foi boa, e depois o choque do petróleo lá na década de 70. Hoje a gente tem uma crise a cada 10 anos, né? Então a gente teve
o choque do petróleo, depois de 2008, agora nós já estamos com outras crises. Então, assim, as empresas precisam se acomodar em novos cenários macroeconômicos em que o comportamento do consumidor muda e a velocidade das mudanças segue muito grande no mercado. Se a gente começar, né, com cenários de demorar um mês para tomar uma decisão em alguns contextos, um mês depois para começar a executar, às vezes, e 6 meses para fechar um ciclo completo, a gente começa a perder mercado, se torna irrelevante e lento. E eu acho que essa mensagem é importante porque a gente está vendo empresas, por exemplo, como o Google, que trabalharam historicamente com OKRs, se remodelando e entendendo novamente como vão voltar a trabalhar, não com agilidade no sentido do framework, mas no sentido de ter menos burocracia e mais empoderamento em quem tá na frente. Então, eu acho que nós, como pessoas de produto, e estando a liderança de equipes de desenvolvimento, né, de times de desenvolvimento, a gente precisa pensar em como gerar valor mais rápido e não entrar em longos ciclos de burocracia, de discussão e decisão. E, infelizmente, é o que eu vejo acontecer muito com framework de definição de OKRs, né? Em que na prática você passa, às vezes, um mês discutindo, preparando o product review, material, OKR, e 2 meses executando. Isso aí, ou um mês e meio, porque daí os próximos 15 dias do final do trecho você começa a apurar o resultado e já começar a pegar do outro. Então, assim, isso tem me preocupado. Na verdade, isso sempre me incomodou, desde que eu comecei a trabalhar com isso. Só que agora, vendo a aceleração e as mudanças da economia, porque, veja, eu peguei aí, mundialmente, umas 3 crises, né? Eu peguei a bolha de 2001, eu peguei 2008, e agora todo esse ciclo de corona. Esquece os anos 90, porque as crises eram mais localizadas e eram aqui especificamente no Brasil. Mas, assim, a gente vê que a incapacidade de uma empresa de responder às mudanças é o que muitas vezes faz com que ela morra, né? A literatura é cheia desses casos. E quando você vê as grandes perdendo velocidade, é um sinal de que coisas estão acontecendo. A gente precisa estar bastante atento, né? E, pô, a gente está em estruturas bem menores em que poderíamos fazer ajustes com mais velocidade. Só para dar minha contribuição, eu acho que é por isso que incomoda tanto, né? Porque a gente muitas vezes é de uma complexidade muito menor que um Google e que outras empresas e patina e não consegue levar as coisas adiante. Fer, tua opinião e fechamento final? Cara, até botei a mãozinha aplaudindo, concordo muito com isso. A única coisa que eu adicionaria aqui é que a gente, às vezes, trata a área de negócio como inimigo. E isso é uma falácia muito perigosa no produto, tá? Porque, no fundo, as pessoas têm os mesmos objetivos. Também querem impactar o resultado. Então, um dos exercícios que eu tenho feito muito com os times é que, quando a gente fala de squad, a gente fala de multifuncional. E multifuncional inclui outras pessoas que vão ter outros conhecimentos que não são sobre tecnologia, produto, design, etc. Que elas vão ter outras coisas para agregar. Então, o que eu adicionaria aí é, cara, seja menos isolado desse mundo. Não tratem, somos os grandes sabedores e eles não sabem nada porque eles são negócio. As pessoas sabem coisas diferentes, com óticas diferentes. E como você, como produto, potencializa todo esse conhecimento para entregar resultado no seu produto, no final das contas. Então, vamos ser menos inimigos do entorno e mais colaborativo para falar, cara, como eu, aqui, como pessoa de produto, faço essa grande chave para ligar tudo. Esse é o único ponto que eu adicionaria aí, porque fazendo isso, você inclusive reage mais rápido a todas as mudanças e ajuda a empresa a reagir mais rápido às mudanças. Excelente, gente, excelente. E com essa fala, com essa ponderação, tanto da Fernanda quanto da Thaís, eu aproveito para agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, bravos guerreiros, nessa noite de terça-feira. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada pela contribuição de todos vocês que receberão a gravação dessa live bombástica, então vão poder assistir, reassistir, anotar a frase para tatuar e levar nas apresentações de produto. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado
e até uma próxima oportunidade.